Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e espero que o Espírito Santo fale com você. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor está nos concedendo, de mais uma vez estarmos aqui reunidos juntos para estudarmos, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra e daquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Fale conosco, Senhor, nesse tempo, que não fale eu, mas que o Teu Espírito Santo fale com cada um de uma forma muito especial, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui na palavra, no livro de Isaías. Isaías, ele profetizou, por mais ou quase 50 anos, alguns falam por 40 e poucos anos, quase meio século, ele profetizou. Ele profetizou em 4 reinos. E nós vamos ler aqui no capítulo 1, e aí diz aí os reinos em que ele estava, onde ele estava quando Deus o usou. E você vai entender muito bem o contexto que ele vivia, o contexto que Deus o levantou e por que Deus o levantou para falar. A profissão de profeta, que não era uma profissão, mas digamos assim, ser profeta naquela época era muito difícil, porque o profeta tinha que falar da parte de Deus, doa quem doer, queiram as pessoas acreditarem ou não, as coisas aconteciam porque era Deus usando o seu servo. Hoje não é diferente, Deus não mudou, Ele continua usando os seus servos para falar, para exortar, para mostrar através da palavra aquilo que está acontecendo. As coisas que Deus está descontente com pessoas, com nações, o contexto em que Isaías viveu, nós podemos até trazer para os nossos dias de hoje e nós vamos ver que era algo semelhante. Alguma coisa que acontecia no passado acontece com a gente hoje. Deus estava descontente com o povo dele, o povo de Israel. Era um povo especial, um povo que teve todo o cuidado da parte de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus, Deus tem cuidado de nós. Aquele povo era ingrato. Hoje, muitas vezes somos ingratos, recebemos bênçãos, deixamos de reconhecer as bênçãos que já recebemos, estamos somente focados no problema atual, achando e questionando e duvidando que Deus é capaz de dar a solução. Muitas vezes nós pensamos assim. O povo de Israel estava também longe dos caminhos do Senhor, tinha sentença de situações que eles passariam pela desobediência, pelo pecado que eles se encontravam. Idolatria era muito comum no povo, o povo copiava os povos pagãos na terra dos cananeus onde eles viviam, e eles constantemente caíam em pecados, caíam em desobediência, trocando Deus, deixando de cultuar a Deus, cultuando deuses estranhos. Os próprios governantes, levantados ao longo de períodos aí de quase 500 anos, o período dos reis e profetas, nós vamos ver reis perversos, reis que não têm compromisso com Deus. Então Deus, em meio a tudo isso, estava descontente com esse povo. Um povo que teria que ser diferente, um povo que foi escolhido, um povo que foi separado. Coloque-se nesse lugar agora. Coloque-se no lugar do povo de Israel. Você foi escolhido por Deus. Você foi lavado, comprado, remido pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Você não é qualquer um, você é alguém muito especial, alguém que Deus olha para você com olhos de compaixão, de amor, olhos que pensam coisas boas a seu respeito. Deus quer o melhor para você. E muitas vezes, você, eu, temos um comportamento que desagrada a Deus. E como era aquele povo? Então acompanha comigo, mais ou menos, só para você ter uma noção daquela situação, a indignação da parte de Deus para com o povo. E Isaías, ele tinha visões das coisas que estavam acontecendo e das coisas futuras que iriam acontecer. As consequências dos atos momentâneos que refletiriam nas consequências futuras. Hoje, aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher lá na frente. O povo se semear, um momento de adoração ao Senhor, se o povo de Deus se unir, buscar ao Senhor, ele vai colher as bênçãos lá na frente. Mas a gente está vendo no meio da crise que nós estamos vivendo, a ansiedade, a preocupação, o desânimo, aquela vontade de abandonar tudo, chutar o pau da barraca, como popularmente se fala por aí, e a gente deixa de confiar num Deus que tem e teve e terá sempre o controle de todas as coisas. Então a igreja hoje, muitas vezes está acomodada, está
achando que vai levando como dá. Não é assim que Deus quer do seu povo. E muitas vezes a gente vê hoje, no meio da crise, o desânimo se apoderando das mentes, dos corações, até mudando o comportamento de pessoas, servos do Senhor, que podem ser usados, devem ser usados poderosamente para a glória do Senhor. Então, que não sejamos um povo como esse que o Senhor vai descrever agora nas primeiras linhas do primeiro capítulo de Isaías. Era um contexto terrível, e a gente começa a comparar com os nossos dias de hoje, não está muito distante desse contexto. Que eu e você não estejamos aqui nesse contexto, que eu e você sejamos alguém separados por Deus para uma missão, para um propósito, como Isaías foi. Ele foi separado para um propósito. Deus deu visões, revelou coisas futuras para que ele falasse. Muitas vezes ele não foi compreendido, um povo que não dava ouvidos à voz do profeta, porque nem tudo acontecia imediatamente. Ele tinha visões das coisas que iriam acontecer, mas nem tudo acontecia naqueles momentos que ele estava profetizando, que ele estava dando as revelações da parte de Deus. Muitas vezes o Senhor, aqui na sua palavra, ele nos mostra as consequências que irão acontecer caso a gente não cumpra aquilo que a palavra ensina e nos alerta. Então, preste atenção se hoje nós estamos vivendo, se é muito diferente daquele tempo que Isaías estava vivendo. Isaías capítulo 1, olha o que fala aqui, do versículo 1 ao 7, por enquanto. Isaías, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Nós tivemos aqui ele profetizou por quase 50 anos, né, nos reinados. No final do reinado de Uzias, né, Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias nós lembramos bem, né, o Ezequias foi um ótimo rei e depois ele teve aquela enfermidade que ele ficou doente e aí o profeta, levantado por Deus, manda ele colocar a casa em ordem, aí ele orou, chorou, clamou ao Senhor. E Deus ainda fala para o profeta, volta lá e dá o recado, que eu ouvi a sua oração e vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Então, foi nesse período todo que esse profeta Isaías profetizou. Mas muitas das coisas que você vai encontrar nesse livro de Isaías ainda estariam para acontecer. Dentro desse período que ele profetizou, ele falou que o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, seriam levados cativas pela Assíria. E alertou que o reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim, onde ele estava profetizando, seriam também levados cativeiros da Babilônia. Então, tudo isso, veja, o povo ele gosta, né? Não é comum o povo hoje gostar de mensagens que possam trazer afago para o seu coração, possam trazer alegria, possam trazer paz. É gostoso, realmente, quando a gente tem uma mensagem de paz, uma mensagem de conforto, uma mensagem onde Deus está nos trazendo promessas e revelando coisas gostosas que nós temos que tomar posse. É gostoso isso, eu gosto e prego sobre isso também. Mas também Deus levanta pessoas, servos de Deus, para exortar quando há um descontentamento, quando há um comodismo, quando há uma situação em que as pessoas não estão preocupadas com aquilo que Deus está pensando. E aqui estava acontecendo isso com aquele povo. Então acompanha comigo aqui, novamente. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Criei filhos e os fiz crescer. Pai, você que está me ouvindo, mãe, você que cria os seus filhos com todo o amor, com todo o carinho, com toda a perspectiva que eles sejam bons pais de família, formem as suas famílias, sejam abençoados, e era o que Deus esperava do seu povo. Ele separou um povo para ser bênção para as demais nações. Ele separou um povo para ser obediente. Ele separou um povo e deu todas as condições, fez muitos milagres e maravilhas para este povo se firmar nos seus caminhos, não abandonar a fé, não abandonar os caminhos dele, não se dar à idolatria como eles faziam. Então, e eles se revoltaram
contra mim, diz o Senhor. Ainda um filho se revoltando contra o pai. Posso imaginar a dor que um pai sente quando um filho se revolta. E o pai, às vezes, ele chama atenção, ele exorta, ele mostra o erro, não é porque ele quer o mal, ele quer que haja conserto, que haja realmente um arrependimento de algo que está sendo errado, para consertar, colocar no rumo certo. Era isso que Deus estava tratando com aquele povo e usando aqui o profeta Isaías. Versículo 3. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Deve ser uma coisa terrível, eu fico pensando, Deus falando, usando profetas, mostrando, exortando, e o povo não compreende o que Deus quer falar. O povo não dá ouvidos, o povo está distante, está com os ouvidos tapados, não entende, não compreende que aquelas repreensões, que aquelas visões que Isaías estava tendo é para o bem deles, é para consertar o que estava errado. E Deus agora está fazendo como um desabafo, mostrando para Isaías, para que ele fale ao povo, para que ele mostre ao povo o descontentamento da parte de Deus para com este povo separado por ele. Versículo 4, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Olha que características, olha que adjetivos ele dá aqui ao seu povo. A nação pecadora. Será que o Brasil pode se encaixar nesse item aqui? Nação pecadora, promíscua, violenta, corrupta. Acho que nós estamos aqui dentro dessa nação pecadora. Povo carregado de iniquidade, pecados. Raça de malfeitores. A gente só vê isso nos noticiários. Filhos dados à corrupção. Corrupção é o que mais corrói os recursos naturais dessa nação, é a corrupção. Nós temos uma nação próspera, que pode ser uma nação de primeiro mundo, mas a corrupção derruba essa nação. E aquele povo de Israel estava nesse pé. Abandonaram o Senhor. Desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Eu acho que aqui é o que mais doeu no coração do Senhor. Quando uma nação abandona os caminhos do Senhor, quando uma nação que conhece, que teve a experiência de ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida repleta de milagres revelados da parte de Deus, e esse povo tinha história, teve história desde a sua conquista, desde a sua formação, melhor dizendo, lá com Abraão, depois a saída do Egito, a conquista. Nós estamos tendo os estudos aí nos sábados sobre a conquista da terra prometida, como Deus prosperou, como Deus pelejava por eles quando eles eram obedientes. E agora chegou um ponto que eles já estão na terra prometida, eles já estão lá. Deus está levantando profetas, levantando aqui pessoas para falar a sua indignação. E esse profeta falou desses 4 reinos, esses 4 reis aqui, ele esteve lá falando, atuando, mostrando a indignação da parte de Deus. E a gente continua aqui no versículo 5, porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta. Olha, vocês estão sendo punidos, castigados, as nações estão dominando vocês, e outras nações vão dominá-los, e vocês ainda insistem em ficarem revoltados contra mim. Se revoltam. É o que Deus está mostrando. Por que vocês estão sendo castigados? Pela revolta, pela desobediência, pela desunião, por me abandonarem. Não é diferente hoje, meu irmão. Você quer ter uma vida próspera? Sirva ao Senhor, busque a Ele, adore ao Senhor de todo o coração. Não adore ao Senhor só no momento da crise, no momento da dor, no momento da luta. Não, adore o Senhor enquanto tudo está bem. Nós temos aqui alguns exemplos de alguns reis que aproveitaram aqueles momentos de paz para edificar torres, para construir cidades, muros, fortificações, aparelhar os seus exércitos, porque estavam no momento de paz, no momento de sossego. Eles aproveitaram esse momento de bonança para poder se equipar. E a igreja do Senhor, às vezes, no momento de bonança, ela se acomoda. No momento que está tudo muito bom na vida da pessoa, ela, ao invés de buscar mais intensamente ao Senhor e glorificar a Ele por aquele momento de paz,
ela vai se acomodar, a pessoa se acomoda, a igreja se acomoda, a igreja deixa de sair para pregar o evangelho, porque está um momento de paz, não há perseguição, as leis são favoráveis, nós temos liberdade religiosa, podemos pregar na televisão, na rádio, nas redes sociais, mas quando as coisas apertam, aí parece que há um despertamento. Por que esperar as coisas apertarem? Por que esperar a mão do Senhor pesando? E Deus estava falando aqui o descontentamento deles. Por que eles se revoltam? Estão sendo castigados? Será que não aprendem a lição? Igreja do Senhor, as portas estão abertas. Estávamos nesse tempo, infelizmente, proibidos de estarmos dentro da casa do Senhor louvando, mas me deixa triste quando eu vejo a casa do Senhor, que poderia ter mais pessoas, não vão. Por que não vão? Porque estão acomodados. Até está frio, agora está frio, agora está chovendo, agora está calor demais. Não, agora eu estou só assistindo o culto na minha sala, no sofá, comendo pipoca. Meu irmão, faça isso, mas você que pode ir lá na igreja, na casa do Senhor, cultuá-lo, faça isso de coração. No shopping a gente tem tempo para ir. Na farmácia você é obrigado a ir para comprar o seu remédio. No supermercado você precisa comprar o seu mantimento. Você pega ônibus, você pega metrô, você pega filas em vários lugares, não tem problema nenhum. Mas ir na casa do Senhor, onde tem todo um povo separado, um povo que não se contamina com as coisas erradas, que não consome drogas, um povo que procura servir ao Senhor, que tem todo o protocolo exigido, lá não posso ir, porque lá eu sou impedido de ir. Meu irmão, eu estou falando com as pessoas que podem, não estou falando com o grupo de risco. Grupo de risco, a gente entende, sabe que precisa se guardar, se proteger, e a gente ora por você todos os dias, mas aquele que está acomodado, é isso que eu quero chamar a atenção. O Senhor estava indignado com um povo que conhecia a palavra, que sabia que ele foi chamado por um propósito. E ele tomou a terra prometida e ele estava agora se contaminando, se revoltando contra o Criador, com aquele que deu todas as coisas, todos os recursos para esse povo. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado de não ser comparado como o povo de Israel estava sendo nos dias de Isaías e nos dias desses 4 reis aqui, onde ele profetizou. Porque haveriam de continuar sendo castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nadação. Todo o corpo está corrompido, está doente. É o que ele está falando. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Ou seja, a palavra, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, a palavra está sendo ministrada, as exortações estão aí sendo colocadas através da palavra, através dos estudos que nós estamos procurando levar a você um alimento sólido, um alimento forte, um alimento saudável. Mas as pessoas, parece-me que continuam enfermas, espiritualmente falando, que não querem ouvir. Às vezes entra para um ouvido e sai para o outro, não estão procurando atentar naquilo que o Senhor está mostrando. Nós estamos nos últimos dias, meu irmão, não é momento de brincar, não é momento de a gente baixar a guarda, cruzar os braços, pelo contrário, o momento é de estarmos vigilantes e sabendo que as oportunidades estão sendo abertas e eu não vou perder as oportunidades. É o que nós temos que ter isso no coração. E o profeta está falando aqui, da parte de Deus, que todo o corpo deles, ou seja, a nação estava corrompida, a nação estava doente, estava enferma, não estava dando crédito, não estava sendo curada, tratada, não por falta de zelo da parte de Deus, pela inadvertência deles, pela falta de compromisso da parte deles para com Deus. É isso que Deus estava falando. Versículo 7, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com a ruína que eles costumam causar. Ou seja, as consequências estão acontecendo. Ah, mas a minha vida não vai para frente. Por que será? Porque eu não tenho tempo para Deus? Pode ser. Porque eu estou dando prioridade para outras coisas? Pode ser. E a gente começa então a analisar. Por que então vocês estão revoltados com Deus? Por que as suas cidades estão sendo devastadas?
os estrangeiros estão adentrando, estão tomando. Isaías vai falar até das 10 tribos do norte que vão ser tomadas cativas pela Assíria, que era um povo bárbaro. Ele vai falar, ele vai profetizar ainda nesta época em que a Síria vai tomar as 10 tribos. E isto vai ser para as tribos do sul, Judá e Benjamim, onde ele está profetizando, no reinado desses reis, que também abram seus olhos, que se não consertarem, se continuarem desse jeitinho, revoltados contra o Senhor, vão ser levados cativos da Babilônia. E é o que aconteceu também. Então, olha como Deus é maravilhoso, ele mostra, ele revela, ele levanta servos para falar, e o profeta tinha visões da parte de Deus. Agora, uma coisa linda que a gente vai ver, ainda continuando, todo o capítulo você pode ver depois com calma, a indignação de Deus, e o profeta falando, ai daquele que faz isso, ai do soberbo, ai daquelas pessoas que estão distantes do Senhor, e o profeta continua falando no capítulo 5, mas olha lá no versículo 6, né? Então a gente fica achando, né? Como é que nós vamos sair no meio dessa situação? Nós estamos num povo igualzinho àquele povo que Isaías estava. E o título dessa mensagem aqui que eu coloco para você meditar hoje, para onde olhar na hora da crise? Nós estamos numa crise como aquele país estava, como aquele povo, né, estava. O povo de Israel, as 2 tribos, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, longe, abandonando os caminhos do Senhor. Então, para onde olhar? Para onde olhar? Qual é a solução? Será que para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Aonde eu olho para encontrar a solução? Veja lá, então, no capítulo 6 de Isaías, o chamado de Isaías. Olha que coisa linda, eu posso imaginar esta visão. Era uma visão que ele estava tendo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Olha que visão o profeta está tendo. Para onde olhar no meio da crise, no meio desse povo corrompido, longe dos caminhos do Senhor? Qual a solução? Para onde nós vamos olhar? Então, Isaías estava vivendo um momento dramático. O rei Uzias havia morrido, né? E o povo estava em grande problema. Havia crise financeira, crise moral, política, espiritual. O povo estava disperso, desorientado, revoltado contra Deus. Nós temos hoje algo semelhante. O povo revoltado porque estamos numa crise aí, o desemprego crescendo, pessoas sendo mandadas embora, pessoas que antes estavam de uma certa forma confortáveis, agora já estão desesperadas, ficando desesperadas. Mas eu fico perguntando, será que essas pessoas estão olhando para o Senhor? Estão buscando no Senhor? Estão tendo a oportunidade de saber que Ele está dando chance da gente voltar aos caminhos do Senhor, como estava dando chance daquele povo? Deus não queria o mal daquele povo, estava levantando o profeta para exortar o povo. Hoje, os servos do Senhor são levantados. Não é fácil trazer uma mensagem de repreensão, uma mensagem onde mostra a indignação de Deus para com o povo de hoje. Tanta promiscuidade solta, valores sendo totalmente invertidos, né? Caráter, não há pessoas de caráter, não há patriota na pátria que nós estamos. A gente vê pessoas corruptas somente pensando na ganância, pensando na prosperidade pessoal, somente querendo bens. E a gente fica triste de ver isso. Qual é a saída? Eu posso imaginar Isaías também pensando, qual é a saída? Quando Deus lhe dá uma visão, olha para os céus. Meu irmão, a saída vem do alto. É do alto que você vai encontrar a resposta. É do alto que o Senhor manda a solução. E lá ele pôde contemplar os serafins, né, voando e dizendo, proclamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Não há crise no reino celestial. A crise há aqui entre os homens, porque os homens não olham para os céus, não olham para a glória, para a majestade de Deus.
Deus é santo e Ele espera de cada um de nós santidade. Nós, igreja, agora, nós, povo de Deus, santidade. Agora, falando com o povo de Deus está procurando a santificação, está procurando se acertar para com Deus, está procurando colocar a sua vida, a sua casa em ordem, ou está como estava aquele povo, né? Revoltado contra Deus. Perdi meu emprego, agora eu vou ficar revoltado contra Deus porque eu perdi meu emprego. Quando devia, Senhor, se essa porta foi fechada, eu sei que o Senhor tem uma porta especial para mim. Colocar a sua fé em ação, colocar o seu joelho no chão, jejuar, orar, ler a palavra, se alimentar dela, viver uma vida íntegra, santa, padrão para entrar no reino dos céus é a santidade. É isso que nós temos que buscar. E quando Isaías vê esta visão, contempla esta visão, você vai ver, né, que ele começa então contemplar, ele olha para cima, vê esta visão, ele começa a olhar, nossa, que coisa esplendorosa é a glória de Deus e a presença do Senhor, não há crise no reino celestial. E quando nós estivermos ligados ao Senhor, não há crise na nossa vida. Passamos por momentos de luta. Ontem a Inês falou sobre gigantes que nós temos que derrubar. Não só derrubar os gigantes temporariamente, é eliminar o gigante mesmo, porque ele vai se levantar de novo. Eu deixo um vício que era um gigante que estava me destruindo, mas se eu não cuidar, se eu tiver uma recaída, esse vício vai voltar e vai continuar me destruindo, e aí vai. Então nós precisamos estar intimamente ligados com Deus, para termos vitórias nos gigantes, nos problemas, nas lutas, nas dificuldades. Não se revoltar contra Deus como aquele povo estava fazendo. Então olhe para Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle. Mas a situação está difícil. Ele tem o controle. Quando a gente começa a contemplar, pelo menos vendo aqui aquilo, né, na leitura que fizemos, aquilo que Isaías estava vendo, a glória de Deus, os serafins constantemente falando, declarando uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. É assim que nós temos que glorificar o Senhor é santo, mediante o problema, a luta, a dificuldade, a provação, o Senhor é santo, o Senhor continua santo, e eu quero ter essa intimidade contigo. Então olha para cima, meu irmão. Está em crise? Olha para cima. Para onde nós devemos olhar? Para onde olhar na hora da crise? Para o alto. Primeiramente, olha para cima, olha para o Senhor, busque nele a resposta, a solução. E depois aqui, dando sequência, você vai ver que no versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Era a visão que Isaías estava atento. E versículo 5, então gritei. Aí você vai ver que ele estava olhando para cima, ele viu a glória de Deus. Agora ele vai olhar para dentro dele. Olha lá o que Isaías fala. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quem sou eu? Quem sou eu para poder contemplar tamanha glória, tamanha majestade, uma visão como essa, indescritível? Quem sou eu? Sou impuro, sou pecador, eu falo, eu magoo, eu não quero fazer as coisas que são erradas, de repente me acho fazendo. Então, ele reconheceu o seu estado insignificante de pecador e teve a oportunidade de contemplar o trono de Deus. Ele estava criticando o povo, né? Ai dos devassos, você vai ver isso no capítulo 5, ai dos devassos, os incrédulos, os bêbados, os sábios, aos seus próprios olhos. Ele estava criticando todo mundo. Nós somos cheios de razão, somos. Às vezes a gente critica todo mundo, critica o mundo aí fora, critica os governantes, critica as leis, critica isso, critica aquilo, né? Nós queremos achar que só nós temos a razão. Olha para dentro de você, meu irmão. Quantos erros nós temos, quantas coisas precisamos acertar. Ao invés de criticarmos, vamos colocar a casa em ordem. Nós precisamos desesperadamente do perdão, da graça, da misericórdia do Senhor. Então ele olhou para cima, contemplou a glória do Senhor. No momento de crise, vou olhar para onde? Para cima. No momento de crise, olha para você também. Eu estou cumprindo o propósito que Deus tem sobre a minha vida? Ou eu estou de braço cruzado, revoltado, reclamando, blasfemando, questionando Deus por aquilo que eu estou passando? Olha para dentro de você. E aí, como Isaías também falou aqui no versículo 5 que nós lemos, olha, além de olhar para o alto, olhar para dentro, olha
ao seu redor, porque ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, nós vivemos nesse contexto aqui, um povo pecador, um povo blasfemador, um povo distante da presença do Senhor, um povo que troca os valores, os princípios, um povo que não quer saber das coisas de Deus, que negligencia os princípios básicos de uma vida cristã. O povo aí fora é assim, mas às vezes o povo de Deus está fazendo isso, negligenciando a palavra de Deus. Então, olha para Deus, olha para cima, olha para Deus, olha para dentro, olha para o contexto que você está vivendo. Saiba que você precisa fazer a diferença. E aí, com tudo isso, versículo 8, versículo 7. Versículo 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem um coração quebrantado, o Espírito Santo vem, ele conserta, ele perdoa, ele limpa, sai todo aquele pecado que está nos atormentando, porque Satanás, ele é o acusador, traz culpa na nossa mente, a culpa é perdoada, o pecado é removido, o coração é limpo, e aí eu posso ter forças para olhar para o Senhor, me firmar cada vez mais e ter um propósito de ser usado. Olha para Deus, olha para cima, olha para dentro de si, olha para o mundo que está ao seu redor, o povo, né, que você habita, qual é o contexto que se habita, as pessoas que te cercam, às vezes lá no serviço, pessoas que blasfemam, que falam palavrões, que debocham de você porque você é um cristão que está procurando viver uma vida separada para os caminhos do Senhor. Então, para onde olhar no momento da crise? E olha também para fora, né? Deus conta com a nossa disposição para sermos vencedores dessa ansiedade, desse medo, dessa preocupação e para sermos usados nas mãos do Senhor. Quando ele vê tudo isso, em versículo 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Então, meu irmão, quando a gente, no meio de tanta confusão, de tanto problema, e quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para nós, sabe que precisamos consertar, sempre temos coisas para consertarmos. Quando a gente olha para esse mundo tão carente da presença do Senhor, e a gente olha também para o recado que o Senhor nos deixou através do ide por todo mundo e pregar o Evangelho, como Isaías, depois que ele viu, contemplou, viu que o seu pecado foi perdoado, que os seus lábios foram purificados, que a culpa já não existia mais. Então ele se encheu de força, de ânimo, envia-me a mim. E Deus estava falando aqui, a quem enviarei? Olha que povo que está, olha que depravação está esse povo, olha que distanciamento esse povo está de mim. Quem eu posso contar? Quem eu vou enviar? Depois da consciência de contemplar a glória do Senhor, a presença do Senhor e também ver a sua pequenez e ver que Deus ainda na sua pequenez perdoou o pecado, tocou lá com brasas do altar, queimando toda a impureza. Quando a gente pode ver toda a nossa impureza, pecado, toda a degradação moral, Deus já nos perdoou quando a gente se arrepende, pedimos perdão ao Senhor, e aí Deus nos enche de alegria, da paz que só Ele pode dar, e a gente se coloca nas mãos do Senhor, me envia, Senhor, abre oportunidades para que eu possa falar do Teu amor, abre portas para que eu possa testemunhar do Teu grande amor, e é só o Senhor que pode nos usar. Aos anjos não foi dado esse privilégio, mas o Senhor conta com você, conta comigo. A quem enviarei? Quem eu posso contar para resgatar esse povo revoltado, perdido, perverso, distante de mim, que vai colher consequências terríveis se permanecerem assim? Deus espera contar com você. Deus espera que você olhe para Ele, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa abrir os seus olhos, abrir a sua mente e colocar autoridade, a unção e ousadia em você para ser um portador da palavra dEle. Fale do amor de Deus, fale da grande responsabilidade que você tem
sim, de falar àquele que está perdido da salvação que um dia você recebeu de uma forma gratuita. Então é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite, que nós devemos, no meio da crise, olhar sim para quem nós estamos olhando. Estamos olhando para os índices econômicos, estamos olhando para as propostas que o governo está fazendo, para a imprensa que está divulgando notícias terríveis, para a pandemia que está se alastrando, e segunda onda voltando em alguns lugares. É para isso que nós estamos olhando? Ou estamos olhando para aquele que é santo, que está sendo glorificado e exaltado todo o tempo? Esse é o nosso papel, olhar para a santidade, buscar essa santidade. Como Isaías ali, ele viu que ele estava tão longe de poder contemplar, e nós estamos talvez distantes também de buscarmos a santidade no Senhor, mas a oportunidade o Senhor nos dá, o Senhor nos abre a mente hoje, mais uma vez, para nos firmarmos nos caminhos do Senhor. Não vamos brincar, o Senhor está mostrando cada vez mais o quanto Ele espera contar comigo e com você, para sermos seus portadores, a pessoas que vão falar do seu grande amor para aquele que está perdido. Amém? Vamos trabalhar para o Senhor, vamos pedir a Ele que nos envie no campo de atuação, lá no seu trabalho, lá onde você convive com pessoas, que você sabe que pessoas estão desesperadas. E quando Deus abrir uma porta, fale do grande amor de Deus. Não tenha medo, fale sim. Deus, Ele quer te usar e Ele vai te usar. E Ele vai te capacitar para que vidas sejam alcançadas. Eu não posso ir. Mas você pode orar, pode interceder. Eu não posso, já estou aposentado, já estou sem ter contato com pessoas, de relacionamento profissional, mas você pode orar pelas famílias. Você tem alguém na sua família que precisa de salvação? Ore por ela incessantemente. Eu sei que Deus vai alcançar essa vida. A quem eu posso contar? A quem eu vou enviar? Envia-me a mim. Eu espero que você esteja disposto para ser enviado pelo Senhor. E Deus conta com você. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado, muito obrigado por esta palavra de exortação que o Senhor nos dá e que possamos ter realmente essa consciência de sermos enviados pelo Senhor. O Senhor espera nos enviar, o Senhor espera contar conosco, o Senhor espera que cada um de nós possa fazer a nossa parte, somente a nossa parte. Aquilo que não nos compete, eu não posso fazer a parte do outro, mas a minha parte é falar do teu amor, falar da grandeza do teu poder sobre a minha vida, das bênçãos recebidas, da grande maravilha que o Senhor já realizou, das maravilhas que o Senhor já realizou na minha vida. Então, Senhor, usa a tua igreja, usa cada um de nós, desperta-nos, ó Pai, envia-nos na autoridade, na unção, na ousadia do teu Espírito Santo, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, mas eu quero fazer mais uma oração ainda daqueles pedidos de oração. Pastor Nilson está precisando ainda das nossas orações, teve uma pequena melhora, mas ainda precisa das nossas orações. Queremos ver esse milagre completo. Ele, a pastora Gilda, a Raquel, o Rafael, toda a família está passando um momento de turbulência, mas eu sei que Deus está no meio desta tempestade. Vamos orar por eles e para os demais enfermos. Pai amado, muito obrigado, Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado e muitos pedidos que já foram respondidos. E aqueles que ainda estão por serem respondidos, serem atendidos, sabemos que o Senhor está ouvindo. O tempo do Senhor não é o nosso, e o Senhor tem o melhor tempo, e o Senhor sabe todas as coisas. E nós olhamos para o Senhor, onde não há crise, não há, ó Deus, problema algum, mas ali há soberania. Na tua soberania, o Senhor tem o poder e o controle e o domínio de todas as coisas. Aqueles que precisam da cura, Senhor, clamamos ao Senhor, entra com providência, com cura, com libertação, restaurando, curando, renovando as forças daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão em casa se convalescendo. O pastor Nilson em especial, Senhor, coloco mais uma vez a vida dele, nós, a igreja do Senhor, que estamos clamando, intercedendo, esperando esta vitória para glorificar o teu nome, a pastora Gilda, a Raquel, o Rafael, todos eles, Senhor, sustenta debaixo das tuas potentes mãos. E os demais, Senhor, que estão enfermos, cremos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor não é limitado, pelo contrário, o Senhor é o mesmo, é o ontem, hoje e sempre será, o mesmo Deus, provedor, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que sara, aquele que salva. Portanto, ó Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos juntos meditando na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Só um recado, nós pedimos a oração pela Sandra, que era secretária do Instituto Teológico, ela já foi operada, já está em casa, já está bem, tinha câncer no estômago, conversamos com ela no WhatsApp, ela já está bem, já está em casa, sua irmã está cuidando dela. Olha como Deus responde,
como Deus tem ouvido as orações. E temos outras pessoas que estão carecendo, então continue orando, não desista, continue, porque Deus não desistiu de você. Amém? Tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana produtiva, onde Deus possa te usar para a glória dele. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço bem gostoso em alguém e que Deus te abençoe em nome de Jesus.